Então, muito boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria dar início, então, à primeira mesa da 19ª Jornada do EBEP Rio, né, depois da programação da manhã de comemoração dos 20 anos do EBEP e da importante conferência da Dulce Pandolfi, que acabamos de ver. Né. Essa, então, continuamos para sonhar futuros e nos deixar respirar e existir. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer às palestrantes por sua disponibilidade, generosidade em compartilhar conosco os seus trabalhos, né? As 3 palestrantes que são membros do EBEP, a Adriana Seteme, desculpe, Nelma Cabral e Márcia Valberg, e a nossa convidada especial, a Vera Vital Brasil. Antes de passar a palavra às palestrantes, eu quero também agradecer à comissão da jornada por seu trabalho competente e super dedicado na organização da jornada, nesse novo formato, que a gente sabe que foram enfrentados todos esses desafios da tecnologia, mas também a alegria da expansão das relações por que esse meio nos permite. Eu tenho que, para quem ainda não escutou, falar aqui dos avisos do funcionamento do chat. Né? Então, o chat vai ser aberto antes do final das apresentações, perto do final, aparece um aviso na tela dizendo que o chat está aberto, e a gente insiste que é importante que as perguntas e comentários sejam apenas os dirigidos aos palestrantes, né? E que se evite comentários e comunicação entre os participantes. Depois de encerrada a mesa, o chat continua aberto para quem quiser se manifestar mais. As perguntas, então, depois vão ser repassadas para mim, pelos colegas da nossa equipe de suporte, e podem ser, se for o caso, agrupadas por semelhança ou complementariedade. Né? Poderão, como sempre, ser dirigidas a uma das palestrantes ou à mesa como um todo. Né? Elas serão respondidas ou comentadas de acordo com o tempo disponível. E nós vamos procurar encerrar a mesa no horário previsto, respeitando o intervalo necessário antes da conferência da Fátima Lima, às 19 horas. Pois bem, então, passamos à mesa, cujo tema tem esse apelo poético, como todas as outras. A nossa é Regando Memórias, Semeando Futuros, e trata-se certamente de avivar memórias e testemunhos de atrocidades passadas e presentes, em busca de criar futuros de mundos mais habitáveis, mesmo que sejam em pequenos canteiros de criação de formas de vida. Eu passo, então, a palavra a Adriana Seteme, cujo trabalho se intitula Ato Sem Perdão, Justiça de Transição, Políticas de Memória e Reparação às Mulheres Vítimas de Violência de Gênero durante a ditadura militar. Adriana, com você. Priscila, muito obrigada. Boa tarde a todas e todas. Um prazer estar na jornada. É um prazer maior ainda compartilhar esse espaço nessa mesa com você, Priscila, Márcia, Nelma, especialmente Vera Vital Brasil. É uma satisfação estar com todas vocês e com todos que estão nos assistindo. Muito bem. Bom, desde 2005, como historiadora, né, a Priscila me apresentou como psicanalista, membro do EBEP, mas, além disso, eu sou historiadora, mestre e doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, desde o ano de 2005, eu venho me dedicando ao estudo da problemática da institucionalização das políticas de repressão à subversão durante a ditadura militar. Estudar questões relacionadas a gênero na minha trajetória não foi, a princípio, uma escolha pessoal, mas uma resposta a demandas de alunas, sobretudo alunas de graduação e pós-graduação, dos cursos de História onde eu atuei como professora, sobretudo na Universidade de Brasília, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. E essa demanda, sem dúvida, ela vem crescendo em todo o país e, certamente, ela vem responder a uma demanda que não para de crescer, que é entender como se estrutura
e como se propaga a violência contra a mulher. Nessa pesquisa que hoje eu vou apresentar para vocês, intitulada Atos sem Perdão, Justiça de Transição, Políticas de Memória e Reparação às Mulheres Vítimas de Violência de Gênero durante a Ditadura Militar Brasileira, que foi publicada na íntegra na edição número 70 da revista Estudos Históricos, com o mesmo título, eu proponho uma reflexão a respeito da necessidade de incorporar-se uma perspectiva de gênero às pesquisas dedicadas a compreender processos de violações massivas de direitos humanos, bem como sobre a violência de Estado durante a ditadura militar no Brasil. O objetivo hoje aqui é refletir sobre a diferença do impacto da violência de Estado sobre mulheres e homens, bem como sobre o silenciamento da dimensão de gênero dessa violência de Estado dentro dos processos de justiça de transição. Como pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, onde eu atuei na última fase, no ano de 2014, eu atuei mais especificamente na identificação de arquivos e outras fontes de informação relativas a mortos e desaparecidos políticos no Brasil e brasileiros mortos e desaparecidos no exterior durante a ditadura militar brasileira. Além disso, nesse trabalho na Comissão Nacional da Verdade, eu fui responsável pela revisão metodológica e textual dos perfis de mortos e desaparecidos políticos elaborados por pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, com o intuito de padronizar os textos que passaram a compor o terceiro volume do relatório apresentado pela comissão. Ao total, o terceiro volume ele compreende 434 perfis que contam a história de vida e circunstâncias de morte ou desaparecimento de cada um, dentre os quais 49 são perfis de mulheres. Na escrita desses perfis, seguindo as recomendações técnicas da Comissão Nacional da Verdade, nós, pesquisadores, buscamos a padronização das conclusões sobre os casos, identificando as graves violações de direitos humanos praticadas, tais como prisão ilegal e arbitrária, tortura, morte ou desaparecimento forçado, sem fazer qualquer consideração em relação às possíveis violações em decorrência das funções sociais que desempenhavam a partir da sua condição primordial de mulher. Embora o capítulo 10, intitulado Violência Sexual, Violência de Gênero e Violência contra Crianças e Adolescentes, do volume 1 do relatório, apresente uma importante contribuição no sentido de reconhecer a dimensão de gênero da violência perpetrada pelo Estado durante a ditadura militar, já nessa ocasião eu percebi que era preciso avançar na incorporação dessa perspectiva de gênero às análises sobre terrorismo de Estado, o que significa, sobretudo, considerar a diferença da natureza, da abrangência e, consequentemente, do impacto da repressão sobre as mulheres. Para além dos seus corpos mutilados e ou ocultados, a violência ela afeta a subjetividade e a identidade familiar das mulheres, sobretudo no que diz respeito ao seu papel de mãe e esposa. É nesse sentido que a violência contra a mulher não se restringe ao ato em si, cometido no passado, mas se prolonga e se perpetua até os dias de hoje, através da narrativa que é elaborada, transmitida e compartilhada a respeito da experiência vivenciada por essas mulheres. Para evidenciar essas reflexões, eu gostaria de apresentar a análise de 2 casos emblemáticos de mulheres apresentados pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O caso de Zuzu Ângelo e Ana Rosa Kucinski. O objetivo aqui é tornar visível a diferença do impacto da violência de Estado sobre mulheres e homens, tanto a violência física, vivenciada por essas mulheres durante os anos da ditadura militar, como a violência simbólica de que ainda são vítimas nos dias de hoje
estruturada, sobretudo, na linguagem empregada para falar de seus casos, mesmo no âmbito dos processos que compõem a justiça de transição no Brasil, ao naturalizar narrativas que podem ser entendidas como elementos estruturais da violência discursiva e simbólica contra a mulher. O corpo feminino, especialmente as partes ligadas à identidade feminina, ou seja, vagina, útero e seios, foram objeto privilegiado dos torturadores durante a ditadura. Apesar do silêncio corporativo dos militares e de sua ínfima ou nula colaboração na busca da verdade após a redemocratização e, mais especificamente, durante as audiências da Comissão Nacional da Verdade, os agentes da repressão falaram publicamente e suas falas foram e são, ainda hoje, reproduzidas pelos meios de comunicação de massa. Em suas declarações públicas, os corpos femininos, agora mortos e ou ocultados, portanto, os corpos femininos não mais como materialidade, mas como representação, permanecem sendo o objeto privilegiado desses agentes torturadores. No âmbito da historiografia sobre a ditadura militar brasileira, atualmente, entende-se que essas declarações públicas de agentes da repressão, suas condições de possibilidades e seus conteúdos são significativos para que se compreenda os processos sociais e memorialísticos que caracterizam a história do passado recente do Brasil. Entretanto, eu queria chamar a atenção de todos para a importância e necessidade de considerarmos também o impacto dessas narrativas memorialísticas no presente. O caso da Ana Rosa Kuczynski, desaparecida no dia 22 de abril de 1974, aos 32 anos de idade, na companhia do seu marido, Wilson Silva, em São Paulo, evidencia que as declarações públicas do agente da repressão, Cláudio Guerra, à Comissão Nacional da Verdade, constitui uma importante forma simbólica de reconhecer publicamente a responsabilidade do Estado brasileiro pela sua morte e desaparecimento, sem dúvida. Entretanto, as mesmas palavras que, por um lado, se constituem em prova, testemunho que dá à família de Ana Rosa o direito à reparação, por outro lado, também se constituem em veículo e instrumento de perpetuação das violações sofridas por Ana Rosa. Agora, não mais em seu corpo físico, mas na representação de seu corpo, jamais visto por seus familiares. O paradoxo está no fato de que, ao tornar pública a violação de seu corpo através das narrativas memorialísticas do perpetrador, o único que teve a oportunidade de ver e criar representações do corpo de Ana Rosa, ocultado por agentes do Estado, esse corpo, que não pôde ser velado e enterrado, parece continuar sendo violado ainda hoje, como evidencia o seguinte trecho do depoimento do agente Cláudio Guerra à Comissão Nacional da Verdade. E eu cito o trecho. Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas de mordida no corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem, e ele se refere ao companheiro da Ana Rosa, não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que tinham sido torturados. Ao apresentar esses detalhes sobre os corpos de Ana e Wilson, o agente do Estado traz a público evidências de que a repressão violou a integridade de ambos, mas, sobretudo, a intimidade de Ana Rosa Kuczynski. Mas, para além da violação de seus corpos enquanto matéria ou representação, o caso de Zuzu Ângel evidencia que, mesmo quando não participaram diretamente de ações políticas de resistência, mulheres também foram torturadas por sua identidade familiar, por seu vínculo com homens, especialmente parceiros e maridos, e com seus filhos, a fim de obter informações sobre as atividades políticas em que estavam envolvidos. Portanto, o sistema repressivo afetou as mulheres no núcleo daquilo que tradicionalmente define suas identidades, como mulheres, mães e esposas,
foram atingidas pela repressão não apenas em seus corpos, mas também em suas subjetividades, naquilo que constituía essencialmente suas identidades de gênero. Portanto, foram atingidas pela repressão todas aquelas que ousaram deixar a esfera privada, considerada natural, ou para atuar na resistência armada à ditadura, como é o caso de Ana Rosa, ou para invadir a esfera pública em busca de seus filhos desaparecidos e denunciar os crimes cometidos pelo Estado, como é o caso de Zuzu Ângelo. No ensaio Diante da Dor dos Outros, a autora Susan Sontag, e eu já me encaminho para o final, afirma que as obras de arte têm a capacidade de treinar nossa imaginação para reconhecer a dor alheia, reconhecer a dor alheia, as violações de direitos a que o outro possa ser submetido. Assim como na Antígona, de Sófocles, tragédia grega que diz respeito não apenas às obrigações para com os mortos, mas também aos direitos dos vivos em relação à memória de seus mortos, na canção Angélica, o compositor Chico Buarque não apenas reconheceu a dor de Zuzu Ângelo, que no relatório é apresentada como vítima de violações de direitos fundamentais, vítima do terrorismo de Estado. Na sua canção, com a sua canção dedicada a Zuzu Ângelo, Chico Buarque foi capaz de construir e oferecer uma forma de reparação simbólica que o relatório final da CNV, enquanto instrumento jurídico, não logrou alcançar. O assassinato de Zuzu Ângelo foi o último grau de violência que esteve exposto seu corpo desde que passou a ocupar o espaço público em busca do paradeiro de seu filho desaparecido, tornando-se alvo dos militares. A motivação desse ato final de violência esteve diretamente relacionada à sua condição de mulher, mãe de um subversivo, como era nomeado pelos agentes da repressão, que desafiou a ordem social patriarcal defendida pelos militares. Além disso, Zuzu era uma mulher independente, tinha sua carreira de estilista de moda, na qual se destacou internacionalmente e através da qual denunciou os crimes da ditadura militar brasileira. Tudo isso fez de Zuzu alvo da violência de Estado contra mulheres que subvertiam o papel a elas tradicionalmente designados, ou seja, protagonistas do lar. Para encerrar, as histórias de Zuzu e Ana Kucinski são representativas de que a violência contra a mulher, ontem e hoje, não se restringem ao ato em si, mas se prolongam através das narrativas que são dadas a essas experiências. O desafio que eu proponho, a partir das reflexões que apresentei nessa comunicação e no artigo Ato Sem Perdão, é retomar o relatório da Comissão Nacional da Verdade enquanto fonte histórica e replicar a pergunta feita por Chico Buarque na canção Angélica. Quem são essas mulheres reconhecidas como vítimas de violações de direitos humanos? Ressignificar suas experiências a partir de uma caracterização mais abrangente de violência de gênero significa reconhecer as múltiplas faces de suas dores, reconhecê-las como sujeitos que têm direito à integridade física e também à sua identidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Sem dúvida, a sua comunicação vai ser retomada nas perguntas com esse enfoque tão importante. Vou passar a palavra, então, a Nelma Cabral, cujo trabalho tem o título Para Não Esquecermos e Não Silenciarmos, Vidas Negras Importam e Vidas Importam. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Eu agradeço a organização dessa jornada por esta oportunidade de estar aqui nesta mesa, regando memórias, semeando futuros. Brindo ao EDEP Rio pelos seus 20 anos e falo da alegria de estar aqui com as colegas Adriana, Márcia, Priscila e Vera Vital. É uma alegria estarmos juntas. O que eu vou falar não é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há tempo, é um
pontapé inicial de algumas questões que estão me instigando, me inquietando e me acossando nesses últimos tempos, nesses últimos tempos, e, sobretudo, nesse momento que a gente vive de pandemia, né? Então, eu começo assim. A pandemia do Covid-19 fez um corte radical em nossas vidas. No Brasil, nós temos um desastre e uma catástrofe. Impossível se manter indiferente ao receber em nossos abrigos a estatística de mortos e levar a vida como se estivéssemos imunes à presença desses mortos, próximos ou distantes. São mais de 160 mil. É preciso olharmos para esse desastre e as ruínas advindas desse momento. É preciso nos havermos com as sombras desses mortos, se queremos tecer um futuro. Não são números, não são corpos Covid, não são mentes Covid, são vidas que tinham uma história, traços singulares, famílias, amigos, sonhos e projetos. No álbum de memórias de meninas e mulheres mortas pela pandemia, criada numa conta no Instagram em 23 de março, quando morreu a primeira mulher vítima de Covid, e fechado agora em 2 de novembro, a antropóloga Débora Diniz e o artista plástico Ramon Navarro registraram um delicado relicário virtual em homenagem a essas mulheres. Para cada mulher ou menina, um relicário, uma forma de despedida, numa tentativa, explica Débora, de dizer aqui estão os pedaços e as relíquias de cada vida que escaparam às notícias de uma pandemia. Não são apenas números. E a primeira mulher a abrir o álbum, relíquia.com, foi assim nomeado, foi uma empregada doméstica que escreveu Diniz em seu relicário. Deixou em nós a cicatriz do que faz a herança colonial nesse país. E abriu assim a exposição de uma realidade. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil está matando o Brasil. Aldir Blanc. E o esgarçamento ainda maior dessa realidade quando temos um governo que aproveita de uma pandemia para reiterar uma política de extermínio da população negra, da população indígena, da população LGBT, dos moradores de rua e de outros. Recorro a Berenice Bento e a concepção que ela vem trabalhando de necrobiopoder, apostando nessa concepção para pensar a posição do Estado em relação às propostas do campo de saúde para o enfrentamento da Covid-19. É só aí, nesse conceito de necrobiopoder, né, eu encontro uma resposta para o que está acontecendo por parte do Estado em relação ao campo da saúde, a gestão, né, de políticas, né, no cuidado com a população brasileira, que não está havendo. Né? Considerando indissociáveis os termos necropoder, de Bembe, e biopoder, de Foucault, para se pensar a relação do Estado com os grupos humanos habitantes do Estado-nação, a socióloga defende que a pilhagem e o genocídio antecede o biopoder. Em seu pensamento, é preciso considerar outro campo social, povoado por corpos que não entram na relação dialética senhor e escravo, mediante atos de desejo e reconhecimento para a constituição do eu. Ao contrário, o desejo é pela eliminação sistemática daqueles corpos que poluem a pureza de uma nação imaginada, um tipo de correia de transmissão de uma Europa também imaginada, branca, racional, cristã, heterossexual. Encontro na argumentação de Bento a possibilidade também de dar destino a uma experiência de terror, que vivi no último domingo, de maio de 2019, quando me encaminhava de metrô para a manifestação dos Parem de Nos Matar, em Ipanema, organizada por moradores e vários movimentos populares com o mote Vidas Negras Importam. Nesse mesmo dia e horário, havia uma manifestação pró-Bolsonaro em Copacabana.
o metrô seguia pelas estações em direção à Zona Sul, carregando tensões. Na estação Siqueira Campos, desceram a maioria dos que iam para a manifestação pró-Bolsonaro. E, ao saírem do metrô, alguém puxou xingamentos e palavras de animalização dos negros e negras que estavam no metrô. O terror e a barbárie daquelas palavras, carregadas de ódio e pavor, penetraram em meus ouvidos e fizeram meu corpo tremer. E hoje, quando o registro dessa cena me veio à memória e se impôs aqui nesta fala, meu corpo voltou a estremecer, horrorizado. Essa experiência de barbárie, que na época não consegui nomear, encontro também na concepção de necrobiopoder a possibilidade de reconhecer esse arquivo do mal. Embora não foi algo de o Estado não se fazia ali presente, como a Adriana trouxe, né, na história, né, e como eu acho que vai aparecer também nas outras falas, tanto da Vera quanto da Márcia, né, e a Berenice está dando ênfase, né, com essa noção de necrobiopoder, da relação do Estado com os seus habitantes. Né? Então, mas eu tomei a liberdade de pegar essa ideia do necrobiopoder para falar disso. Né? Cito Berenice Bento. Necrobiopoder é um conjunto de técnicas de promoção da vida e da morte a partir de atributos que qualificam e distribuem os corpos em uma hierarquia que retira deles a possibilidade de reconhecimento como humano e que, portanto, devem ser eliminados e outros devem viver. Isso me leva também à argumentação de Fanon em Peles Negras e Máscara Branca, quando ele diz que a humanidade do branco europeu teve como ponto de partida a desumanização do resto do mundo. E, ao que a gente está vendo aí, como é que no Brasil está sendo tratada a pandemia pelo Estado brasileiro, né? Então, é a partir deste conceito de necrobiopoder em que admite em que vidas não são consideradas humanas, né? São seres que podem ser eliminados. E foi isso que me levou a propor como título desta mesa, para não esquecermos e não silenciarmos. Vidas negras importam, vidas importam. Que não deixemos fechar e ser legado ao ostracismo mais um arquivo do mal de nossa história, em que a gravidade de uma pandemia não só é negada, mas banalizada para dela fazer uso de uma forma encoberta de uma política eugênica, ao retirar, como escreve Cida Bento, onde ela escreve um artigo, Eugenia e Coronavírus, um texto, né? Em que retira-se o código postal dos formulários de notificação do Covid-19, além do ocultamento da manipulação do dado cor-raça. Recorro também agora ao livro Mal de Arquivo, de Derrida, e a leitura de Birma deste ensaio. Derrida escreve neste texto uma outra concepção de arquivo, um arquivo espectral a partir de um dos modelos freudianos de concepção do psíquico e da hipótese da pulsão de morte. Ao enunciar a existência no psiquismo de algo que apagaria as marcas e os traços desse, o discurso freudiano mostra a possibilidade tanto do esquecimento como da renovação do arquivo por novas consignações, positivando a pulsão de morte como mal de arquivo e denominando-a uma pulsão arquiviolítica. Derrida nos abre com Freud a possibilidade de pensar um arquivo que não se restringe ao registro da memória, um arquivo que inclui o registro do performativo e da enunciação. É preciso que não deixemos ser tomados pela pulsão de destruição que reina neste momento.
Para isso é preciso ser necessário continuarmos abrindo arquivos do mal de nossa história, um deles das várias formas de manter a escravidão e a desumanização do outro, que não é escrito na condição de vivente humano. É preciso transitar pela escrevivência de Conceição Evaristo, que mostra um cotidiano opressivo e, ao mesmo tempo, pulsante de uma favela em BH. É preciso deixar-se ser olhado pelas tramas da memória da artista Rosana Paulino ou de Renata Felinto. É preciso não deixarmos que o desastre de vidas perdidas, nesse tempo em que vivemos, não venha aumentar ainda mais o buraco deste país com sua desmemória. É preciso regarmos memória, sonharmos e semearmos futuro. Muito obrigada. Então, agradecendo a Nelma, a força da indignação que ela traz para hoje, né, para o nosso encontro, né, que bate nos nossos corpos com toda a indignação. E, enfim, muito obrigada, Nelma, pela sua comunicação. Eu passo, então, a Márcia Balberg, que vai falar sobre as avós da Praça de Maio, quando o luto se faz verbo. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande poder dividir essa mesa com as colegas Priscila, Nelma e Adriana, e é um especial prazer contar com a Vera Vital Brasil, uma pessoa muito importante da minha pesquisa, que eu, infelizmente, não tive o prazer ainda de conhecer pessoalmente. Eu gostaria de iniciar lendo para vocês, com vocês, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele escreveu em 1985, num livro chamado, sugestivamente, A Mãe de Freud. Então, eu vou pedir a Líbera para colocar o texto para eu ler com vocês. Como na Argentina. Não é fácil eliminar um corpo. Uma vida é fácil. Uma vida é cada vez mais fácil. Mas fica o corpo como lixo. Um dos problemas desta civilização. O que fazer com o próprio lixo? As carcaças de automóveis, as latas de cerveja, os restos de matanças. O corpo boia, o corpo vai dar na praia. O corpo brota da terra, como na Argentina. O que fazer com ele? O corpo é como lixo atômico, fica vivo. O corpo é como plástico, não desintegra. A carne apodrece e ficam os ossos. Forno crematório não resolve. Ficam os dentes, ficam as cinzas. Fica a memória, ficam os parentes, ficam as mães, como na Argentina. Seria fácil se o corpo se extinguisse com a vida. A vida é um nada, acaba-se com a vida com um botão ou com uma agulha. Mas fica o corpo, como um estorvo. Os desaparecidos não desaparecem. Sempre há alguém sobrando, sempre há alguém cobrando. As valas comuns não são de confiança. A terra não aceita cadáver sem documento. Os corpos são devolvidos mais cedo ou mais tarde. A terra é protocolar, não quer ninguém antes do tempo. A terra não quer ser cúmplice. Tapar os corpos com escombros não adianta. Sempre sobra um pé ou uma mãe. Sempre há um bisbilhoteiro, sempre há um inconformado, sempre há um vivo. Os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é reciclável, corpo não é reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que chegasse para os assassinados do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado, não existe mais e não vai embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia, o corpo volta. Tentaram forjar o protocolo. Foi suicídio, estava fugindo. E o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda, o corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável, memória não apodrece, ficam os dentes. Os meios de acabar com a vida vão se sofisticando, mas ainda não resolveram como acabar com o lixo.
Os corpos brotam da terra, como na Argentina. Mais cedo ou mais tarde, os mortos brotam da terra. Bom, essa comunicação que eu vou apresentar a vocês hoje é um desdobramento de uma pesquisa anterior sobre o trauma de crianças e bebês, filhos de presos políticos argentinos, que foram roubados, sequestrados pelos militares no período de 76 a 1983, que foi a última ditadura argentina. É bom lembrar que a Argentina teve 6 golpes de Estado no século XX, né? E essas crianças tiveram a sua origem restituída. Eu acho importante contextualizar o momento histórico, social e político da Argentina daquela época, então eu vou falar um pouquinho disso, e por certo vocês encontrarão muitas proximidades, né, com a ditadura militar brasileira, afinal foi um plano de execução em toda a América Latina, e infelizmente também vocês vão encontrar aproximações com situações da realidade brasileira dos dias atuais. A leitura que eu faço destes fatos e as relações que eu estabeleço não combinam com neutralidade. Eu tomo lado, tomo partido, né, porque eu não acredito na neutralidade, tampouco na neutralidade do psicanalista. Então, o golpe militar ocorrido em março de 1976 na Argentina foi a culminância de um processo mais longo de controle e repressão contra a esquerda peronista e não peronista. Desde 1955, com a queda do governo do general Juan Domingos Perón, vinha ocorrendo uma ampla e crescente presença de militares na Casa Rosada. É neste contexto que ocorre o rompimento do modelo de industrialização, que antes era ancorado fortemente na participação do Estado e no setor trabalhista, para um modelo liberal conservador sustentado, sobretudo, pelas elites agrárias, em seu benefício, e associado ao capital estrangeiro, principalmente o estadunidense. Desde 1966, os militares se declaravam comprometidos na missão de salvar a pátria. Salvar a pátria, neste caso, seria colocar em prática uma estratégia de longo prazo, visando realizar o desenvolvimento econômico, impulsionando a industrialização com a participação do capital estrangeiro, e construir uma estabilidade política. Para salvar a pátria e harmonizar a nação, os militares buscaram sustentação na doutrina de segurança nacional, que foi uma referência criada pelos Estados Unidos e conduzida por eles na Guerra do Vietnã, que foi adotada em todas as ditaduras da América Latina. Começa, assim, uma forte repressão contra os militantes políticos, sociais e culturais. A pretexto de barrar a penetração marxista, os militares estenderam amplamente a repressão, censurando a mídia, o cinema, o teatro, os costumes, os cabelos compridos e até o namoro em público. O padrão moral era dado pelo catolicismo de direita, e tudo que se afastasse disso era considerado subversivo ou perigoso à segurança nacional. Até mesmo iniciativas mais populares e progressistas originadas na Igreja Católica foram reprimidas. O totalitarismo até então conhecido já não era mais suficiente para os militares que haviam decidido criar um novo país. Não era o bastante excluir os inimigos do sistema político. Era preciso exterminar com eles. Tal promessa, que agradava a burguesia industrial e a oligarquia agrária, também fez eco na classe média, ainda que significasse perda de direitos para ela. É bom lembrar, e a gente sabe disso, né, que os golpes não acontecem sem apoio da população, né, ou parte dela. Diziam os militares que era preciso banir comunistas ou judeus, e os contrários, a Igreja Católica, a família e a propriedade privada. As mulheres que participavam da resistência eram consideradas péssimas donas de casa, péssimas mães que não davam atenção a seus filhos e que sustentavam perturbações sexuais variadas. O desaparecimento de militantes a partir de 1976 já não era mais uma das táticas do Estado para amedrontar a população, mas era a sua tática principal. Mais de 350 campos de concentração foram criados na Argentina. Dentro dos campos de concentração, o objetivo era o de desumanizar. Nenhum preso tinha nome, todos eram números. No geral, passavam o dia encapuzados, nus, trancados em cubículos ou em enormes salas nas quais ninguém tinha direito a refeições,
atividades e atendimento às necessidades básicas. Banho e alimentação não tinham frequência estabelecida. Os militares tinham total controle sobre a vida dos sequestrados. Daí a sua fúria quando alguém conseguia, o que era muito raro, se suicidar. O suicídio era um gesto de soberania do detento e de rebeldia a todo o aparato de controle que os militares haviam montado. 90% dos presos nos campos de concentração acabaram mortos. Havia também os chamados voos da morte. Cerca de 2.000 opositores ao regime foram lançados vivos de aviões durante sobrevoos pelo Rio da Prata. Isso depois de passarem por longas sessões de tortura. A Escola de Mecânica de La Armada, ESMA, tornou-se o maior e o mais emblemático centro clandestino de detenção, tortura e extermínio dos opositores ao regime militar. Calcula-se que 5.000 detentos estiveram na ESMA, tendo sobrevivido apenas 40 deles que puderam testemunhar muitas das torturas e assassinatos lá ocorridos. Foi ali que, mesmo em condições precárias, bem precárias, muitos bebês nasceram. Eles eram roubados e levados para famílias de militares. Alguns destes bebês chegavam a ser amamentados por suas mães no próprio cárcere. Ficavam alguns dias com elas, mas outros eram levados direto dali para a casa dos militares. As avós da Praça de Maio estimam que o número de bebês e crianças roubados pela ditadura militar se aproxima a 500. Para Freud, o luto é a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupa este lugar. Não é visto como um estado patológico que precise de tratamento médico. Acredita-se que ele será superado com o decorrer do tempo. No luto há uma perda consciente, sabe-se quem e o que se perdeu. Há com certeza um afastamento do mundo externo, o mundo se tornou desinteressante, vazio com a perda sofrida. A libido foi retirada de um objeto. Contudo, após a consumação do trabalho de luto, da elaboração do luto, o eu fica novamente livre para novas escolhas objetais. A libido pode ser retirada daquele objeto perdido e deslocada, reinvestida em outro objeto. O que não acontece quando a perda não é identificada, não é reconhecida. No momento atual, devido à situação de pandemia, vivemos lutos de várias ordens. De alguma forma, todos nós estamos elaborando esse luto. Nem todos identificaram ainda o que foi perdido, aumentando o sofrimento. Emerge em todos nós o sentimento de finitude, da nossa transitoriedade, do viver sozinho, do que existe, acontece depois da morte, da chegada da nossa vez, de nos depararmos com a própria morte. A ausência do corpo abre a possibilidade do mundo psíquico para uma possível morte, mas não permite sua elaboração. O luto só pode ser completo pela objetivação da morte. Para tanto, o ser humano criou muitos comportamentos e ritos de passagem da vida para a morte em busca da consumação e elaboração do trabalho de luto. E eles estão presentes nas mais diversas culturas. No Brasil e no mundo, quando os vários ritos fúnebres são impedidos de acontecerem, no caso das pessoas mortas pela Covid, essa elaboração também anda bem difícil de acontecer. Diante da ausência dos elementos fundamentais que compõem o sistema simbólico dos rituais fúnebres, diante de uma morte inconclusa, as mulheres, mães argentinas, os familiares dos desaparecidos substituíram, não por escolha, obviamente, esses ritos funerários que lhes foram impedidos, que lhes foram negados, por ações de denúncia e de resistência, atuando em movimentos sociais e de testemunho, no esforço pelo reconhecimento da luta de seu parente desaparecido, na busca por verdade, por justiça e a manutenção da memória. As madres da Praça de Maio, ao longo do tempo, construíram um vasto e rico repertório de símbolos e práticas políticas. Sua comunicação tinha dois objetivos básicos: o de localizar outras mães e familiares que enfrentavam a mesma dor e a urgência em denunciar e mobilizar a sociedade contra o Estado militar totalitário. É neste processo que é construída a identidade social e política dos familiares de desaparecidos políticos. É importante assinalar que o desaparecido político é uma categoria criada pela ditadura militar.
desaparecido político é o preso político assassinado pelo Estado. Sem reconhecer a captura de militantes, o governo militar, na tentativa de construir sua inocência, sustentou o discurso de que os desaparecidos sumiram por decisão e vontade própria. A condição feminina e o uso político do universo da maternidade, que remete aos laços primordiais, foram adotados como estratégia para obter apoio da sociedade. E o uso dos panuelos, as fraldas que se tornaram grandes lenços de cabelo, foi um importante símbolo que serviu para identificar este grupo de mulheres. E ainda hoje serve para identificá-las e identificar seus apoiadores. Um dia, essas mães precisaram admitir a si mesmas e ao mundo, após confissões de militares presos, de sobreviventes, de comissões da verdade, que seus filhos haviam sido assassinados pela ditadura militar. Juntas, ao longo dos anos, organizaram uma associação. E nela, uma seção que montava a história de cada filho e cada filha desaparecidos, com fotos, recordações, certificados, boletins escolares. Criaram um banco genético para que um dia pudessem restituir essa história aos seus netos e netas que acreditavam que chegariam até elas. E muitos vieram atrás de sua origem após ampla propaganda feita nos meios de comunicação. Já mais de 130 netos e netas restituídas. É a psicanálise. O que a psicanálise tem a ver com tudo isso? Na década de 70, 1970, a psicanálise representava uma teoria política em sentido prático. Era considerada uma ideologia ameaçadora porque, entre as coisas, promovia um homem reflexivo e livre. A psicanálise começa a ser vista como atentatória aos valores sagrados da família e da moral cristã, sendo acusada de pansexualista, ateia, entre outros objetivos. Pode-se dizer que a ditadura tinha como projeto político instalar outro modelo de país e de homem, o homem novo, tal como foi pensado pelo nazismo. A psicanálise era considerada uma teoria subversiva e por isso era perseguida. Diante do enorme horror da violência de Estado e de seus efeitos funestos no psiquismo e no corpo social, é imprescindível pensar nas possibilidades no sentido da elaboração e da reparação. A partir do pensamento psicanalítico é possível compreender que aquilo que se mantém silenciado e sem vias de elaboração tende a se repetir, repetição em forma de dor presente que continuará em carne viva, no sujeito e na sociedade. A escuta oferecida pelas clínicas do testemunho, resgatando os efeitos subjetivos dos crimes da ditadura, faz parte do processo de reparação, que ocorre tanto no campo da recomposição individual, com a quebra do silenciamento do não dito, quanto no campo coletivo, com a recuperação da história em sua dimensão social. O Estado, minado por ditadores, tentou calar as vozes dos que gritavam contra a violência e a opressão. Mas se há algo que nos ensinam a psicanálise e os psicanalistas, é que calados os gritos ressoam ainda mais fortes. Precisamos pensar na violência do Estado, não somente na ditadura argentina, não somente na ditadura brasileira da década de 1970, a qual ainda não passamos a limpo, mas também em todas as situações vividas nos dias atuais. Temos um governo que flerta com o fascismo o tempo todo. As mães, em especial as mães do jovem negros, já lutam há anos contra a violência do Estado. Quantas não puderam enterrar seus filhos? Com a Covid, a violência atingiu proporções ainda mais graves. Segundo a pesquisadora Lígia Bahia, doutora em saúde pública, as mortes precisam ser cobradas e indenizadas coletivamente. É preciso que a sociedade se mobilize. Segundo ela, está sendo preparada uma documentação científica que fundamenta este conceito de excesso de mortes. Mortes que poderiam ser evitadas, não individualmente, mas no conjunto. A ideia é que o Brasil se veja e que seja possível refletir sobre isso. É preciso fazer uma comissão da verdade da Covid. A sociedade civil estadunidense, a sociedade italiana também vai cobrar suas mortes. Não estamos sozinhos nessa. Assim, e concluindo, é preciso ir além da clínica consultório e pensar nos conflitos da polis. O deslocamento do psicanalista ao território dos conflitos sociais, ainda que seja complexo em tempos de pandemia, permite a escuta do sofrimento e o que ele produz ao sujeito e à sociedade. Que neste momento em que há mais de 150 mil mortos pela Covid no país,
milhares de vidas abreviadas, a gente encontre formas de construir o nosso repertório de luta e de resistência, transformando o nosso luto em luta. E que este verbo seja sempre conjugado na primeira pessoa do plural. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Márcia, como mostra que a palavra aviva a memória e as dores. É difícil escutar essa mesa. Vou passar a palavra para a Vera Vital Brasil. Agradecer muito a sua presença, Vera. A Vera tem um longo percurso na luta contra a violência de Estado e na clínica política com os afetados por essa violência, percurso esse do qual eu sou pessoalmente testemunha. Acompanhei, né? A Vera é graduada em farmácia pela UFRJ, em psicologia pela Universidade Gama Filho, tem especialização em teorias e práticas psicológicas em instituições públicas, com enfoque em clínica transdisciplinar pela Universidade Federal Fluminense. Foi servidora estadual do Instituto do IASERJ, Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou em favelas, em assessoria parlamentar nos anos de 1980 e em projetos de atenção afetados pela violência de Estado, com especial ênfase na equipe clínico-grupal Tortura Nunca Mais e na coordenação do projeto Clínicas do Testemunho do Rio de Janeiro, pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Foi membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, de 2014 a 2016, e é consultora externa de Territórios Clínicos de la Memória, da Argentina, pelo qual também é docente no Seminário Latino-Americano de Violências de Estado e Políticas de Reparação Integral, promovido pela Universidade de La Plata e pelos Territórios Clínicos de la Memória. É uma alegria, uma honra tê-la conosco hoje. Vera, com você a palavra. Muito obrigada, UEBEP. Muito obrigada, parabéns pelos 20 anos de existência, coisas tão interessantes, tão importantes, potencializando o olhar da psicanálise, articulando a psicanálise com o contemporâneo, trabalho tão necessário que há 20 anos tínhamos muito pouco, e que agradeço os trabalhos que estão sendo apresentados da Adriana, da Nelma, da Márcia e Priscila, que, como ela disse, nós nos conhecemos há bastante tempo e com muito prazer, né, Priscila? Então, para mim, queria estar com vocês, me beber dessas pesquisas e desses pensamentos que vocês estão trazendo aqui, assim como ouvi a Dulce mais cedo, como eu estive também podendo estar junto, né? Eu sinto muito, mas eu vou ler algumas coisas que me passaram quando fui convidada para essa mesa, né? A provocação do tema da mesa, Regando Memórias, Semeando Futuros, nos convoca a pensar sobre as dimensões da memória, bem como do testemunho, que em nossa prática cotidiana estamos permanentemente envolvidos. A memória é a construção do presente sobre os acontecimentos do passado, assim como o ato de testemunhar, não são dimensões estranhas à clínica. O analista ocupa um lugar na cena clínica de testemunha ampliada, o lugar daquele que escuta o testemunho do sujeito em seu sofrimento. Ao atender pessoas que passaram por violências de Estado, tive um encontro com Jean-Marie Gagneban em seu livro Lembrar, Escrever, Esquecer, em que afirma a função de testemunha ampliada, aquele que consegue ouvir a narração insuportável do outro, não por culpabilidade ou compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repetir infinitamente, mas ousar esboçar
uma outra história, a inventar o presente. Isso posto, acerca de nós e do outro, a quem escutamos, hoje, mergulhados nesse contexto da pandemia e do pandemônio institucional, e diante de tantas incertezas, nos perguntamos sobre as produções de subjetividade nos últimos tempos e que configurações predominam na cena atual. Que memórias temos hoje sobre a experiência dos últimos anos e o que estaria sendo semeado para o nosso futuro? A desigualdade perversa do neoliberalismo expõe marcas de violências históricas que se reacendem insidiosamente nessa crise pandêmica, marcas de períodos longínquos, como o da colonização e da escravidão, da brutalidade e destruição devastadora da terra, do genocídio indígena e marcas de outros períodos mais recentes das violências de Estado nas ditaduras e na atualidade. Trata-se de um cenário que nos surpreende e mobiliza inquietações de todos os tipos. A perplexidade frente a uma pandemia sem precedentes e sem previsão de controle produz um enorme impacto em nossos territórios existenciais. Os dois vírus, o responsável pela Covid-19 e o da crueldade governamental, agindo em velocidade máxima, um pela própria natureza e outro pelo seu modo de gestão, atravessam a vida social, produzindo efeitos de subjetividade. O medo da contaminação e da morte, do desemprego e da fome, as perdas humanas e de direitos, o distanciamento familiar e de amizades têm produzido efeitos de privação e suspeição, associados ao quadro político e institucional de desorientação no enfrentamento da pandemia. Sob um governo que incita a violência e o ódio, que militariza e nega a gravidade da pandemia, o desamparo e a desesperança se impõem. A disparidade no impacto da pandemia tem afetado as populações de forma desigual e perversa. A distribuição geográfica, a condição de habitabilidade, a posição de gênero, de classe social, de etnia racial, revela o agravamento da crise nessas camadas sociais de maior vulnerabilidade, abandonadas pelo poder público numa gestão sem precedentes da pandemia. Vive-se também, nessa tragédia, as disputas no campo ideológico em diversos países, com políticas desencontradas ou deliberadamente genocidas, acompanhadas de notícias mentirosas amplamente difundidas. Estão sendo desmontadas políticas públicas de proteção social e ambiental. As formas de percepção do mundo, produções históricas e culturais vão sendo moldadas diante de uma realidade assustadora, um impacto profundo que modifica o nosso cotidiano. No bojo do atual processo, em circunstâncias desestabilizadoras do que até então foi uma normalidade, entre aspas, a experiência humana revela, para além da omissão do governo e credulidade dos capturados pelo fundamentalismo religioso, nesse enfrentamento, a potência de recriação dos modos de vida. Na imprevisibilidade é que somos duplamente lançados, quer pela presença do vírus, quer pelo jogo perverso do atual mandatário, resistências e iniciativas da sociedade civil têm se apresentado. Redes nacionais de mobilização de recursos para a compra de equipamentos, cenas básicas, inclusive de criação de redes de psicanalistas pela democracia, do qual estamos todos agenciados. Na ausência de políticas estatais em defesa da vida, a sociedade civil mobiliza-se no apoio aos mais vulneráveis. Movimentos de diversos matizes nas favelas e bairros populares, associados a organizações não governamentais, orientam a população local a tomar medidas de proteção. Chama atenção para essas iniciativas que muitas vezes ficam invisibilizadas ou pouco destacadas nesse cenário
e que me parece que são fontes de criação, de articulação e de sensibilidade social que estão em curso. Nesse desejo de resistência que constrói ações de solidariedade, a memória de tempos sombrios rega territórios existenciais, fertilizando pensamentos e ações. Dialogando com Dulce sobre esse passado que não passou, e com vocês que trouxeram vários contextos, quer sejam latino-americanos e brasileiros, ou seja, nós do Brasil, inseridos finalmente na América Latina, coisa que muitas vezes fomos alijados da América Latina, por um olhar, né? Mas que, felizmente, estamos recuperando essa nossa inserção. Se as políticas de memória, verdade e reparação sobre os períodos autoritários do nosso país foram tardias e limitadas, e a justiça foi um nada, esse governo investe na destruição de órgãos estatais de reparação de danos, nega sua responsabilidade na barbárie e a justifica como violência do Estado, a violência do Estado. Se a ausência na prestação de contas à sociedade, necessidade dada pela justiça de transição, também aqui citada, como medidas necessárias para que se recupere ou se construa efetivamente uma sociedade democrática, a sociedade sobre as violências de Estado no passado se deve à manutenção do pacto político das elites, assegurado na interpretação da lei de anistia, interpretação essa que conduziu à autoanistia dos agentes públicos responsáveis pelos crimes de lesa humanidade e que certamente contribuíram para os desdobramentos das violências do Estado e na atualidade. E esses foram, sem dúvida, fatores que pesaram a favor da ascensão política desse atual mandatário. Para além do nosso cotidiano, da escuta clínica na condição de testemunhas da dor do outro e de testemunhas dos nossos tempos obscuros, sempre é tempo de se fazer memória política, um outro acontecimento. Por exemplo, em nosso país vizinho, o Chile, recentemente, em outubro de 2020, em plena pandemia, se rememorou a mobilização de acontecimentos ocorridos no ano passado, trazendo memórias da explosão social que tomou as ruas de todo o país, que clamava por direitos à saúde, educação, dignidade. Se exigiu e se conquistou a possibilidade de uma nova Constituição. Durante essa jornada, que se desdobrou durante e apesar da pandemia, os jovens afirmaram, dentre tantas bandeiras, não era depressão, era capitalismo. Ao disputar as narrativas fundamentais de uma avalanche de protestos que afetou a ordem pública, o movimento social pela dignidade conquistou o direito a uma nova Constituição, colocando por terra o da era pinochetista, que fez do Chile um especial laboratório do neoliberalismo. A construção de memória sobre essas violações é, por vez, plural e carrega múltiplos sentidos, compondo narrativas de acordo com o lugar social e a conjuntura política em que é formulada. Se realimenta permanentemente de lembranças, silêncios, documentos e de acordo com o contexto favorável à sua expansão ou retração. Trata-se da dinâmica própria da memória política, em que narrativas se opõem, dando visibilidade aos lugares de poder, exibindo conflitos e tensões entre atores em função de contextos nacionais e internacionais. E, finalizando, com o esforço e dedicação de muitos que perceberam, sentiram e entenderam a gravidade dessa pandemia no confronto de narrativas sobre a nossa história, mobilizando a memória para promover decisões, experimentamos novas formas de construir um presente no convívio com a imprevisibilidade.
Não sabemos o futuro de um país cujo governo se encontra perdido na maior crise sanitária do planeta, ou se essa é a sua principal estratégia para declarar uma ditadura composta por militares e milicianos. Sabemos, entretanto, que o dever de memória e reparação de crimes estatais é condição para uma sociedade civilizada, regida pela dignidade, que, impulsionada pelo desejo de memória, motor de construções e de novas ressignificações do passado, irão contribuir para pavimentar o nosso futuro. É isso. Obrigada, Vera, muito obrigada pelo seu panorama todo. Então, vamos passar às perguntas, que já temos aqui várias, né? Eu queria enfatizar de início como que uma sensibilidade que a gente pode dizer feminina, que pode estar tanto com homens como mulheres, né, permeou essa mesa, fazendo com que as dores se avivem e provoquem mobilização e ação, né? Então, eu vou passar as perguntas. Tem uma primeira pergunta para a Adriana, da Aline Berentini, que ela pergunta: Adriana, quando falamos em reconhecimento da identidade de gênero das mulheres, vemos essa discussão ser ultrapassada muito rapidamente por muitos psicanalistas. Na pressa de fazer a discussão chegar a um universal, eles dissolvem a categoria gênero e dão preferência ao transmitir sobre a psicanálise a dissolução do traço, entre aspas. Quais os impactos do apagamento da memória dos nossos corpos para o pensamento e a prática em psicanálise? Bom, Aline, sobre essa questão das consequências, né, impactos do apagamento da categoria gênero, para falar sobre esses limites, né, da incorporação de uma perspectiva de gênero em qualquer campo de conhecimento, Aline, seja a pesquisa histórica, no caso da comunicação que eu trouxe hoje para vocês, seja na clínica psicanalítica, né, aí já encaminhando a reflexão para a sua pergunta, eu acho importante considerar, Aline, que foi apenas nos anos 1990, ou seja, outro dia, né, que o debate jurídico internacional passou a definir e caracterizar a violência sexual e violência de gênero no contexto de práticas sistemáticas de violência como um tipo específico de violações dos direitos humanos, né? Olha, em 1998, o Estatuto da Corte Penal Internacional tipificou violência sexual e de gênero como crime de lesa humanidade. E, com isso, né, a Corte Penal Internacional criou condições favoráveis a um reconhecimento público e denúncia desse tipo de violência como prática de tortura, bem como a apuração e elaboração de respostas jurídicas adequadas às especificidades de crimes contra a mulher. Mas veja, Aline, antes disso, né, se a gente retornar um pouquinho no tempo, foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945, que o estupro, pela primeira vez, foi considerado como crime em nível internacional, tá? Inclusive como crime contra a humanidade. Mas, naquele momento, nenhum tratado internacional específico foi formulado, como aconteceu para outros crimes, como, por exemplo, crime de genocídio, apartheid, desaparecimento forçado, tortura. Com isso, eu quero chamar a atenção, Aline, que o pleno reconhecimento do estupro como crime internacional, como nós conhecemos hoje em dia, ele é produto de conquistas relativamente recentes, e resultam dessa forma como foi tratado nos tribunais internacionais a partir do final dos anos 90. Em muitos documentos que foram produzidos nesse campo jurídico internacional, a violência sexual, e aí isso é importante chamar a atenção, a violência sexual ela era interpretada em termos de um ataque ao pudor, um ataque à dignidade, um ataque à honra, tá? Então, veja,
o que se percebe é que a partir dos anos 90, mas mais especificamente a partir dos anos 2000, esse paradigma de interpretação de crime contra a mulher, ele vem mudando. Em 2008, o Conselho de Segurança da ONU reconheceu violência sexual como crime de lesa humanidade, instrumento de coerção política coletiva e, portanto, uma questão pública e não apenas relacionada à moral e ao pudor da pessoa. Apesar de todos esses esforços, Aline, da justiça internacional, e mais especificamente no caso da justiça de transição brasileira, né, pensando a violência política cometida pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar, no sentido de registrar fatos e esclarecer circunstâncias de casos de graves violações de direitos humanos praticadas no Brasil em 64 e 85, o que a gente percebe é que os relatos, né, aqui no caso eu mencionei os perfis que foram produzidos pela Comissão Nacional da Verdade, mas se nós pensarmos os depoimentos que são dados, né, depoimentos de história oral ou mesmo os depoimentos que foram dados à Comissão Nacional da Verdade por mulheres, nesses depoimentos, os relatos de violência de gênero, eles ainda hoje permanecem velados, invisibilizados, ou ainda relegados sob uma caracterização mais abrangente, como violação de direitos humanos e terrorismo de Estado contra a sociedade civil. Tá? Bom, aí você me perguntou sobre a questão específica da clínica psicanalítica. Veja, assim como o impacto da violência, né, da repressão, ele é diferente para homens e mulheres, e por isso eu fiz toda essa digressão com relação ao aparato jurídico que reconhece a especificidade da violência do crime contra a mulher, ou seja, reconhecendo que o impacto da violência sobre mulheres é diferente em relação ao crime contra, ou a violência cometida contra corpos masculinos, as políticas de memória e reparação no presente, elas precisam levar em conta essas diferenças e especificidades justamente para que elas sejam mais específicas nos seus objetivos. E aí, veja, quando eu menciono a necessidade das políticas de memória e reparação levarem em conta essas diferenças, eu estou pensando justamente em situações como a clínica psicanalítica, poderíamos mencionar a própria clínica do testemunho, que eu conheço muito de perto esse trabalho, e que tem um trabalho interessante dessa perspectiva de gênero, né? Então, Aline, eu entendo que só dessa maneira, ou seja, aplicando as próprias medidas de reparação, é possível, no presente, pensar políticas públicas e instrumentos jurídicos capazes de reparar e deter a perpetuação da violência contra corpos femininos. E, sem dúvida, esse papel cabe também aos profissionais da área de saúde. Obrigada, Adriana. Enfim, eu queria dizer que as perguntas feitas a um palestrante também podem ser respondidas pelos restantes palestrantes da mesa. Né? A mesa pode comprar as perguntas. Eu vou ler agora uma pergunta do Flávio Henrique, mas já adianto também, para que a gente possa um pouco adiantar o que vem depois, né? Essa pergunta do Flávio é para a Márcia, aberta à mesa, e também depois vai ter uma questão da Camila para a Nelma falar mais sobre o necrobiopoder, e também um pedido à Vera que comentasse a diferença da verdade registrada nos processos jurídicos e as verdades que só puderam aparecer num processo com apoio da clínica do testemunho. Né? Então, já adianto essas duas perguntas, vou ler a pergunta do Flávio. Né? Então, o Flávio Henrique diz: igreja, propriedade privada, latifúndio e família foram utilizados como pilares para combater pensamentos contrários à elite patriarcal e escravista durante séculos. O mesmo foi utilizado para justificar atrocidades nas ditaduras.
Hoje há o recrudescimento dessas ideias. Como combater e enfrentar esse conservadorismo retrógrado, misógino, racista e eugênico? A pergunta é dirigida à Márcia, mas pode ser para a mesa toda. Ao Flávio, então, eu acho que não existe assim, apenas um caminho, né, para isso, para enfrentar esse conservadorismo que a gente está vivendo hoje em vários níveis, né? Questão moral, assim, a gente está tendo atrasos históricos, né? Eu acho que o que a Adriana falava antes sobre memória, né? Eu acho que isso é algo muito importante, assim, da gente trazê-la presente, né? E eu acho que o próprio Flávio faz um trabalho muito interessante, que é o passeio no Cais do Valongo, né? Que recupera o Rio de Janeiro como protagonista, né? No tráfico de escravos no mundo, né? Então eu acho que a gente tem essa estrutura, é um machismo estrutural, é um racismo estrutural, então não é individualmente que a gente vai poder lidar com isso, né? Eu acho que a saída é no coletivo, né? Então eu acho que na minha fala eu apontava assim para isso, né? Para que as clínicas, né, de psicanálise, o nosso trabalho, enfim, também se dirija, né, ao território dos conflitos sociais, né? Então eu acho que a gente vai criar essas formas. Eu assim, né, não há uma receita, né? É uma construção também que a gente vai fazer. E pode ser uma ironia, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um período de vacinação, né? A gente está sendo inoculado com o mal, né? A gente está vivendo um momento assim de muito atraso, né? Então que a gente se vacine com isso para que a gente responda, porque eu acho que isso é da história, né? A Argentina teve um momento assim que passou a limpo a sua ditadura, né? O Fernandes, quando assume a presidência, depois do Macri, que tentou, né, ele retoma o papel do exército, que coloca a fabricar materiais de segurança, né, em relação à população no enfrentamento da Covid, né? A gente não passou por esse momento ainda. Então, eu acho que a questão da memória é fundamental, né, e o coletivo também. Ótimo. Então, Nelma, essa aqui, e quem mais quiser, a questão do necrobiopoder. Esse termo, né, necrobiopoder, que né, essa concepção, ela está propondo trabalhar isso como conceito, e é um trabalho recente dela, ela tem um artigo publicado, mas ela vem trabalhando uma pesquisa em 3 direções. Uma delas, eu acho que pega isso que... Eu acho que, de alguma forma, uma resposta também ao Flávio Henrique, que uma das pesquisas dela vai na direção, com os documentos do Estado da época da lei do ventre livre. Tá? Como é que ficavam, né, as crianças nascidas das mulheres, né, nesse momento? E como é que foi discutido, o Estado discutiu isso, o Senado brasileiro discutiu isso naquele tempo. Então, isso seria o que a gente chama lá, em Derrida, tá? Do arquivo do mal, reabrir esses arquivos do mal. E, ao reabrir esse arquivo do mal, eu diria, a Berenice Bento traz esse termo necrobiopoder para dizer que ela parte do Bembe, né, o texto da necropolítica do Bembe, a ideia de necropoder do Bembe, com o texto biopoder do Foucault, e ela vai colocar o termo necro antes do biopoder, porque ela vai defender que não se trata de uma relação de senhor e escravo dialetizada aí. Trata-se de um desejo sistemático de eliminação do outro considerado impuro, que mancha a nação, que mancha os espaços públicos. Né? Então, ela vai nessa direção de pensar essa questão. Por exemplo, a gente tem na história do Brasil um determinado momento da nossa história em que foram abertos para que viessem estrangeiros, europeus, brancos, italianos, alemães, para poder clarear e embranquecer o Brasil. Então, nesse sentido que ela está dizendo, esse necrobiopoder,
política sistemática o Estado define grupos que devem viver e grupos que podem ser eliminados, ou se a gente puder lá, né, a Judith Butler vai falar seres passíveis de luto. Agora, o que ela está dizendo aí é que né, no necrobiopoder, essas viventes humanos não são olhados dentro da condição humana. Nisso ela vai na direção até do que o Fanon traz lá em Peles Negras, Máscaras Brancas. Tá? Bom, eu não sei... E ela demarca uma diferença entre necrobiopoder e bionecropoder, que é uma outra questão, né, um outro termo que a gente vê aí. E essa diferença é marcada em cima disso, de considerar vidas, pessoas humanas e seres não humanos, os negros, a população indígena, a população, né, e até nas formas de tratamento e de olhar e de falar e de se referir. Né? Então, como é que são referidos, que termos, que linguagem é usada, né, diante dessa população, a população LGBT. Então, ela usa esse termo necrobiopoder nessa direção. Ela vem trabalhando também com populações carcerárias também, que são consideradas grupos que para o Estado não são considerados, não entram na condição de uma humanidade, podem ser eliminados. É nessa direção que ela trabalha. Mas é algo assim, bem recente, essa concepção, né? E pensando nisso, né, a pergunta, né, na questão do Flávio colocada, né, quando a gente pega um texto da Cida Bento, escrito agora em junho, pequeno, no meio da pandemia, falando sobre coronavírus e eugenia de adolescentes e crianças, né, e fazendo essa aproximação e mostrando que isso é anterior, né? Agora por conta do coronavírus, mas antes isso está presente na nossa história, qual o lugar do Estado, eu acho que tem duas coisas aí, são o que Derrida está chamando, quando Derrida escreve esse ensaio Mal de Arquivo, tinha uma questão política aí, uma questão política que era para responder o seguinte, a questão dos arquivos do mal serem abertos. Abrir o arquivo da Zuzu Ângel, abrir arquivo das Avós da Praça de Maio, são arquivos onde está presente o Estado e, né, o mal presente aí. E a ideia de você poder construir arquivos que trazem não só a possibilidade de memória, de performatividade, de enunciação daquilo que está latente. Por exemplo, quando a gente pega o Samba da Mangueira, né, do ano passado, o que né, de alguma forma está explodindo algo, é algo que é colocado ali, né, história para ninar criança, né? Eu acho alguma coisa assim, está explodindo ali. Para ninar gente grande. Para ninar gente grande. História para ninar gente grande, o que está sendo, né, colocado aí é a enunciação de que a gente tem uma outra história e que precisa ser contada. E eu acho que é nessa direção que a gente pode enfrentar as questões que a gente tem aí no nosso país, né? Se haver com essas questões. Não é isso? Sim. Então, o próprio Flávio, eu acho que está contemplado na sua resposta, mais à frente ele fala da desigualdade como um projeto político. Eu acho que você abordou isso na sua resposta também, né? Bom, então, passar para a Vera, essa pergunta da Leila Ripoll, sobre a diferença da verdade registrada nos processos da Comissão da Verdade e na clínica do testemunho. Eu vou aproveitar a pergunta também da Adriana, que acho que vai dar um panorama um pouco mais completo. Eu fico muito contente até que várias pessoas tenham citado Clínicas do Testemunho. Isso significa que o Clínicas do Testemunho teve uma presença bastante importante, apesar dos curtos 5 anos de existência, né? Esse trabalho pôde se realizar
em pouco tempo, mas ele se irradiou bastante, não só entre psicanalistas, como também entre presos políticos, entre filósofos, enfim. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um trabalho que se irradiou por todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um trabalho que se irradiou para as populações de baixa renda, que está sendo desenvolvido, não propriamente como clínicas do testemunho, que teve uma inserção de um processo de reparação psicossocial sustentado pelo Estado brasileiro como uma das formas de reparação, né? Como uma das formas de reparação integral, a caminho da reparação integral. O Estado brasileiro deve aos cidadãos que foram danhados, que sofreram dano por parte da violência do Estado, ele deve reparação. Ele deve reparação não só àqueles que foram violentados na época da ditadura militar, como todo um conjunto de cidadãos que têm sido historicamente violentados. Hoje, o Estado brasileiro, com o mandato desse presidente, evidentemente, nós não temos possibilidade de conquistar a reparação que foi interrompida em 2016 com o afastamento da presidente Dilma, né? Foi a partir dali que se interrompeu um processo que estava em curso e que, bastante rico, estava sendo desenvolvido pela Comissão de Anistia. Processos, marcas da memória, com compensação econômica, com pedido de desculpas, com uma concepção de direito à resistência a estados totalitários. Era nesse bojo que surge o projeto do Testemunho, que nós tivemos a possibilidade de acompanhar várias pessoas que passaram por violência de Estado junto às comissões da verdade. Então, quando a Leila pergunta a respeito qual é a diferença, é difícil dizer qual é a diferença entre aquilo que surgiu e que explodiu no projeto Clínicas do Testemunho, no bojo de uma conjuntura que era uma conjuntura dos 50 anos e das comissões da verdade, né, que explodiu como um direito a testemunhar, né, junto ao Estado brasileiro, não só a representantes do Estado brasileiro, como também a nós, que não éramos representantes do Estado brasileiro, que éramos uma equipe clínica, que aqui no Rio de Janeiro era a equipe clínico-política, né, do Rio de Janeiro, em Porto Alegre era o SIG, em São Paulo era o Sede Sapientes, Margens Clínicas, enfim, eram organizações de psicanalistas que abraçaram, que apresentaram projetos que foram aceitos pela Comissão da Anistia. Mas é difícil dizer qual é a diferença das verdades, porque a verdade é a verdade do testemunho. E é uma construção de memória individual e coletiva, na medida em que o acompanhamento que fizemos às comissões da verdade, essas testemunhas puderam se apresentar publicamente, né? E, com isso, foi-se, digamos, constituindo um conjunto de verdades que vieram à tona e que até então não puderam aparecer. Então, eu queria também ressaltar que o testemunho, né, o testemunho é algo que brota como uma verdade do sujeito que viveu situações extremas, que começa a tentar romper o trauma da violência e do silenciamento que se deu durante tantos anos. Nós vivemos uma ditadura muito longa, 21 anos
com incidência profunda nas instituições. E isso fez com que as pessoas, digamos, esquecessem, as pessoas tivessem muita dificuldade de se apropriar dessa experiência longínqua nas suas vidas. Eu me lembro que no EBEP, não sei exatamente qual foi o ano, talvez a Priscila possa ajudar, mas nós fizemos um debate com o EBEP há anos atrás, ainda na outra sede, em essa experiência de trabalho com afetados pela violência do Estado na época da ditadura, e que algumas pessoas do EBEP jamais tinham falado a respeito disso entre seus pares. Algumas pessoas do EBEP tinham sido presas e torturadas. Não é? Eu, inclusive, né? Então, sim. Mas eu acho que em outro evento também, com vocês, da Clínica do Testemunho, foi em torno dos soldados do Araguaia, que é outro tipo de testemunho muito importante também, porque são as forças da repressão, ou arregimentadas pela repressão, que deram testemunho sobre os desaparecidos, né? Os corpos que foram jogados de helicóptero e tal, quem estava lá do lado da repressão, como também o tal do pastor Cláudio, né? É o testemunho do outro lado. Mas, então, vamos aqui voltar. A gente está com o tempo bem apertado, mas eu vou, então, fazer essa pergunta da Emília Santos, que é originalmente para a Márcia, mas acho que tem alguma ligação também com Nelma. Ela diz: os bebês netos das mães e avós da Praça de Maio renascem ao serem colocados em palavras nos colos de suas histórias. Gostaria de saber sobre a orfandade em termos do Covid-19 no mundo. Com quem ficarão essas crianças que perderam as mães, né? Então, isso lembrou até o Ventre Livre. Com quem ficarão essas crianças? Exatamente. Eu acho que no Brasil, assim, a gente tem uma situação piorada, né? Porque a gente não tem uma rede de proteção social, nem uma rede familiar que possa acolher, né? Então, por exemplo, quando se pensa num auxílio emergencial, está se pensando só em dar um cartão e a pessoa ter um valor de dinheiro para comprar alguma coisa, né? Isso não é proteção do Estado que a gente gostaria que tivesse. Eu acho que é uma questão, já tem, né, grupos jurídicos pensando a respeito disso, porque é algo muito grave, muito sério. E aí eu também queria trazer a questão, para corroborar com essa questão da Emília, que não é simplesmente a orfandade, né? Os números de abusos sexuais e de outras ordens nas crianças e nas mulheres aumentou muito, né? Tem uma redução de denúncia, mas um aumento significativo de casos, né, que são contados, enfim, e também não existe uma forma dessas crianças assim poderem dizer. E nesse sentido, a escola era esse espaço de proteção, né, social. E até eu acho que um exemplo assim que está acontecendo na Europa, alguns lugares que estão enfrentando a segunda onda de Covid, que estão fechando algumas coisas, mas estão considerando a escola como um serviço essencial, né? Que é um espaço de acolhimento das crianças, né? Eu acho que a gente vai ter que construir isso, né? Pergunta difícil essa, Emília. Mais uma vez, eu retomo, né? São questões para o coletivo criar e reivindicar, né? Essa questão do excesso de mortes que fala a Lígia Bahia. Eu acho que é uma questão bastante importante, né? Porque é diferente morrer e evitar a morte, né? Não é a mesma coisa. Eu vou tentar juntar aqui duas perguntas. Uma da Marcela Vermelinger, que ela diz: mudando de assunto, por que dentre os psicanalistas do EBEP não existem profissionais, por exemplo, em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Queimados, São João de Meriti? Por que a psicanálise tem essa aura de elitista, com seus consultórios na Zona Sul, a preços inacessíveis ao povo em geral? E acho que eu junto com a do Flávio, que fala da questão do fechamento da academia,
que é até uma pergunta que já apareceu com a Dulce, né? E o distanciamento dos movimentos sociais. Eu vou começar a tentar esboçar uma resposta, pelo menos para uma, e depois vamos... Né? Em relação à questão da academia e dessas coisas, eu acho que está havendo, sim, eu acho que a psicanálise traz essa marca, né, em sua história, mas eu acho que de alguns tempos para cá isso já vem se configurando de uma outra forma, mesmo antes, né, desse momento atual, e é uma aproximação, eu acho que dentro da psicanálise, não só com as questões sociais e políticas, na inserção de trabalho dentro de favelas, dentro de, e não só fixada a consultório, em outras clínicas de testemunho, né, em praças, eu acho que isso marca uma diferença, isso se tornou mais urgente, eu acho que para muitos psicanalistas, quando eu pego aquela fala, o Brasil não conhece o Brasil, né, da música, né, do Aldir Blanc, eu acho que também para muitos psicanalistas que estava restrito nesse lugar da Zona Sul, de repente se abre um Brasil no Rio, porque eu estou pegando o Rio de Janeiro, se abre um Brasil do Rio, né, do Rio de Janeiro, o que é a Maré, quando um grupo de psicanalistas, né, do qual eu participei, foram visitar dentro de algumas favelas do Rio, junto com um trabalho com a parte da Justiça do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem um movimento aí, uma movimentação, né? Eu acho que tem um olhar, tem uma abertura, e eu acho que tem uma abertura, eu vou voltar a esse termo arquivo, de arquivos para a nossa realidade brasileira. Né? De arquivo. Qual é a cor da nossa população? Quando a gente pergunta isso, qual é a cor da nossa população? Qual é a história que tem contado aí? Eu acho que isso está dentro do campo da psicanálise, está havendo eu acho que um burburinho, um florescer ou uma abertura, né? Ou uma sacudidela, talvez, digamos, para pensar que a nossa realidade brasileira. E aí eu vou voltar à questão do EBEP Rio. Uma das questões da fundação da instituição EBEP Rio foi ser um espaço brasileiro de estudos psicanalíticos, é pensar uma psicanálise também voltada para a nossa realidade brasileira. Tá? Quando a gente pega esse termo, quando a Berenice Bento pega o termo necrobiopoder, ela está dizendo que só o termo necropoder e o biopoder ou bionecropoder não dá conta de pensar a nossa realidade, o nosso campo social brasileiro e a forma como o Estado brasileiro se organizou e se desdobra, mesmo a gente tendo respirado alguns bons anos aí, e que agora a gente está tentando respirar, né? Por nos deixar respirar, tentando respirar novamente e manter aí, né? Isso, né? E em relação à questão né, desse movimento que eu estou falando, a gente está atendendo, por exemplo, né, tem um grupo que está atendendo, lógico que tem algumas limitações aí, pessoas com condições que não têm condições de pagar uma análise. Não é, né? Então, a gente tem isso. E tem outros lugares também que estão inseridos psicanalistas no social, onde isso também pode acontecer. Lógico que a gente tem uma realidade muito gritante, muito difícil aí, a gente está vendo isso, né? Difícil no sentido da população brasileira, né? Das classes, né? De poucos recursos, um extrato, né, uma divisão entre uma elite e uma população que vive com muito poucos recursos, que mal dá para sobreviver, né, ou para sobrevivência. Sim, então, eu acho que, então, a de gente alguma tem forma, isso. A gente tem no EBEP o atendimento clínico, né, a preços acessíveis, né, e tem essas iniciativas também da Maré, né, mas é algo que a gente faz numa dimensão realmente micro, mas para colocar questões e semear, como a gente diz, né, semear possibilidades. Né? Pois é, nesse grupo da Maré, a gente está atendendo sem pagar, né? Não tem um valor aí, né? Mas isso é uma coisa da gente pensar e discutir, né? Tem
as questões aí, porque é uma coisa micro, né? Sim, Sim, é mas micro, é algo mas que está acontecendo, é algo que que está efeito acontecendo. que faz, que E tem efeito que faz. efeito. Aham. E tem efeito em cadeia também, né? Pois é. Então, é o que a gente quer acompanhar e discutir, né? Então, aumentar a oferta e modificar a oferta. Então, ficamos por aqui. Quero agradecer muito a todas as colegas, as 3 colegas e a Vera Vital Brasil, por essa participação, que se desdobre em outros eventos, que a gente possa desenvolver esses temas todos que foram aquecidos aqui, né? Tá bom? Então, obrigada. Obrigada. Muito obrigada.